Estamos explorando 3 livros na Bíblia conhecidos como os livros de sabedoria: Provérbios, Eclesiastes e Jó. Todos eles fazem a mesma pergunta: o que significa viver bem neste mundo? Já analisamos Provérbios, que você pode pensar como um jovem professor otimista. Ele enfatiza a busca pela sabedoria, uma característica de Deus que está entrelaçada na realidade. Ele acredita que se você usar a sabedoria, construirá uma vida de sucesso. No entanto, quando chegamos a Eclesiastes, encontramos alguém mais parecido com um crítico maduro e perspicaz. Ele diz: você acha que usar a sabedoria trará sucesso? É melhor pensar novamente, porque a vida aqui embaixo do sol é sem sentido. E essa é uma frase que ele repete muito neste livro. Para entender este livro, precisamos perceber primeiro que estamos ouvindo 2 vozes. Primeiro, há o professor, a quem chamamos de crítico. Ele é a voz principal do livro. Mas ele nos é apresentado por outra figura, o autor, que coletou as palavras do crítico. E no final do livro, ele resume tudo e tem a última palavra. Então, por que o autor quer que ouçamos o crítico? Bem, ele quer virar nossa visão do mundo de cabeça para baixo. E ele permitirá que o crítico explore 3 coisas realmente perturbadoras sobre o mundo. E devemos avisar que essas são coisas bastante intensas. A primeira é a marcha do tempo. O crítico diz que as gerações vêm e vão. Mas a Terra estava aqui muito antes de nós e estará aqui muito depois. Ninguém se lembra das pessoas de muito tempo atrás. E todas as pessoas que ainda estão por vir também serão esquecidas por aqueles que vierem depois delas. E assim, em uma escala cósmica, você e eu somos apenas um lampejo. Estrelas nascem e depois morrem e formam planetas que orbitam novas estrelas. E esses planetas mudam ao longo do tempo e eventualmente se extinguem. E em meio a esse pano de fundo cósmico, minha existência inteira é como um piscar de olhos no tempo. Isso leva à segunda observação perturbadora do crítico, que é que todos nós vamos morrer. Os humanos enfrentam o mesmo destino que os animais: a morte. Todas as pessoas, os justos e os ímpios, os bons e os maus, aqueles que oferecem sacrifícios a Deus e aqueles que não o fazem, todos compartilham o mesmo destino. Toda essa atividade e loucura, e depois todos nós nos juntamos aos mortos. Este livro é deprimente, e a última coisa perturbadora para o crítico é a natureza aleatória da vida. Enquanto em Provérbios, a vida não é aleatória e há uma relação clara de causa e efeito entre fazer a coisa certa e ser recompensado, a vida nem sempre funciona assim. O crítico observou uma falha no sistema. Ele chama isso de acaso, ou nas palavras dele: a corrida nem sempre vai para os velozes, nem a batalha para os fortes. Nem sempre o alimento vem para os sábios, nem a riqueza para os brilhantes, nem o favor para os educados. Tempo e chance acontecem a todos eles. Portanto, o ponto dele é que você realmente não pode controlar nada na vida. É simplesmente muito imprevisível. Então, se eu quiser dominar a vida, estou me preparando para o fracasso. Ao longo do livro, o crítico usa uma metáfora para unir todas essas ideias perturbadoras. Cerca de 40 vezes, ele diz que tudo na vida é mal. É uma palavra hebraica que significa fumaça ou vapor, como a fumaça. A vida é bela e misteriosa. Ela assume uma forma e, antes que você perceba, assume uma nova forma. E a fumaça parece sólida, mas tente agarrá-la e ela escorregará pelos dedos. E quando você está preso nela como neblina, é impossível ver claramente. Nossas traduções modernas perderam a metáfora e geralmente traduzem mal como sem sentido. Mas se você ler atentamente, o crítico não está dizendo que a vida não tem sentido, mas sim que o seu significado nunca está claro. Como a fumaça, a vida é confusa, é desorientadora e incontrolável. Então, o que devemos fazer com tudo isso? Bem, surpreendentemente, o crítico, em primeiro lugar, reconhece a perspectiva de Provérbios. Ele diz que é realmente uma boa ideia aprender a sabedoria e viver no temor do Senhor. Quero dizer, ele acabou de dizer que isso não garante sucesso, mas ele sabe que é a coisa certa a fazer.
Mas em segundo lugar, e com mais frequência, ele diz que, como você não pode controlar sua vida, deveria parar de tentar. Aprenda a segurar as coisas com uma mão aberta, porque você realmente só tem controle sobre uma coisa, e isso é sua atitude em relação ao momento presente. Pare de se preocupar, ele diz, e escolha desfrutar de uma boa conversa com um amigo, o sol no rosto ou uma boa refeição com pessoas que você se importa. As coisas simples da vida. Sim, tanto as coisas boas quanto as ruins, porque ambas são ricos presentes de Deus. E essa é a sabedoria surpreendente de Eclesiastes. Ouvir o crítico é doloroso e pode levá-lo a lugares sombrios. E é por isso que o autor fala no final do livro. Ele não quer que você perca a esperança. Ele quer torná-lo humilde, alguém que confia que a vida tem significado mesmo quando você não consegue entender. Que um dia Deus limpará o véu e trará sua justiça sobre tudo o que fizemos, e assim, ele nos diz que a resposta adequada a tudo isso é temer o Senhor e obedecer aos seus mandamentos. E isso é o livro de Eclesiastes. Agora, há mais uma voz na literatura de sabedoria da Bíblia, e é o livro de Jó. Ele nos trará a perspectiva final e muito necessária em nossa jornada em direção à sabedoria.